noite, pessoal. Bom, eu sou a doutora Larissa, ginecologista. Nós vamos começar a nossa live de hoje, a última live do mês especial das mulheres, isso mesmo. Então, enquanto o pessoal vai entrando, ó, a Thaís já entrou, vou aceitar aqui. Hoje eu vou receber a Thaís Renovato, mais uma honra aqui. Eu me atrasei um pouquinho por problemas técnicos, mas vamos lá. Deixa eu aceitar aqui a Thaís. Enquanto isso, vocês vão me dando o feedback de vocês. Estão conseguindo me ouvir bem? Quem puder ir aí me falando, que aí a gente já vai ajeitando aqui. Deixa eu ver. Bom, como vocês sabem, eu fiz uma sequência de lives com mulheres que eu admiro, que eu conheço a história, que eu sei um pouquinho, e trazendo também para o nosso lado aqui da ginecologia e da obstetrícia. Tivemos a doutora Bárbara falando sobre gestação, tentantes, tivemos a Vivi na última quinta-feira. Tivemos, eu não estou conseguindo te aceitar aqui, Thaís, deixa eu ver o que está acontecendo. Tivemos a Esté, do Vibre Mulher, falando sobre masturbação, sobre acessórios, desmitificando. Olha, ela não. Convidar a Thaís, deixa eu ver, aceitar. Desmistificando e falando sobre a libido. Agora sim. Agora foi. Oi, Tudo Thaís, bem? tudo bom? Primeiro de tudo, desculpa aí o atraso, mas tivemos Imagina. pequenos imprevistos aqui, mas resolveu tudo. E é uma honra, mais uma vez, ter você aqui. Eu estava contando para o pessoal que esse mês a gente fez uma maratona de lives, né? E uma das foi a Roberta, falando sobre maternidade, a mudança da maternidade na vida dela. Então, foram vários temas. E quando eu pensei nessas quintas, eu lembrei logo de você, que eu tive o prazer, né? A gente só se conhece pela internet, mas o prazer de conhecer por meio da Dani. E é uma honra que você aceitou o meu convite. Você está me ouvindo bem? Pô, desculpa aqui. Eu não sei se tá muito barulho aqui, porque eu tentei, tô com as crianças aqui em casa hoje, tá um caos. Não sei se tá muito Ah, barulho. não, Acho que não, pelo não. menos não. Não. Para mim eu tô te ouvindo bem, a internet está boa, tá tudo bem. Ah, então tá bom. E aí, Obrigada a você, Lari, pelo convite, né? Depois que a gente conversou aquele dia, que a gente estava falando sobre tantas coisas, a doutora Dani é pediatra dos meus bebês e a gente se conheceu. E obrigada por fechar, né, esse mês aí do Dia das Mulheres, com tantos assuntos importantes e esse não menos importante, né? com certeza, olha, eu confesso que quando eu pensei nos temas, na hora veio o seu nome na minha cabeça, porque eu falei, é uma coisa assim tão importante de ser falada e que a gente ainda fala tão pouco. Eu acho que assim as pessoas homoafetivas, vamos falar abertamente, né? Os gays, porque eles Sim. mesmos falam essa palavra. Eu trabalho com eles e eles falam abertamente, não sem preconceito. Falam, eu sou gay, e não tem problema algum de falar isso. E aí a gente vê tanta coisa, tanta campanha, tanta coisa relacionada com eles, mas e para as mulheres que se descobrem como você, entendeu? E Sim. se veem nessa situação. Então, por isso que eu pensei em você. Toda vez que eu atendo uma paciente que teve o diagnóstico e tem aquela barreira, na hora me dá vontade de dizer, olha, segue a Thaís, que você já vai começar a entender com outros olhos. Mas até eu quero falar depois de uma paciente que me tocou muito essa semana, que assim, ela como não sentia nada, ela se achou curada e simplesmente parou a medicação.
E Uhum. aí a gente teve que conversar, aquele bate-papo, de explicar, de mostrar a importância de tomar os remédios para continuar bem. E rapidamente ela se tornou detectável. Então, assim, isso a gente precisa falar disso, da necessidade da medicação, né, Thaís? Eu acho que a gente tem Sim. que. Eu acredito muito em Deus, eu acho que um dia a gente, logo, em breve, se Deus quiser, a gente vai achar a cura, mas enquanto a gente não acha, a gente já achou o controle. Então, quer coisa melhor, vamos controlar. Sim, sim, gente, não tem como fugir, né? Ainda é o É, que faz a gente poder ter uma vida super normal como uma pessoa que não tem nada. É com só é a certeza. medicação, né? Não tem muito para onde ir. Com certeza. Então, eu vou apresentar, primeiro de tudo, para quem não conhece, acho que é muito difícil, mas a Thaís Renovato, ela tem 39 anos, é a mãe do João e da Olivia, isso mesmo que vocês ouviram, mãe e esposa do Rodrigo. Ela escreveu um livro contando, né, essa trajetória dela com o HIV, os 5 anos comigo, foi ganhadora de prêmio, né, Thaís? É assim, é uma trajetória brilhante. É DJ, faz um pouco de tudo. A Thaís é assim um exemplo. E ela é muito atuante nessa parte de ajudar outras mulheres adultas, né, Thaís, a se descobrir, a se entender, a aceitar e a entender a importância de se tratar. Então, é Sim, também embaixadora de um projeto infantil, né? A Criança AIDS, que a gente sabe que, sim, infelizmente, ainda é uma verdade, né? Que crianças, quando adquirem o HIV, normalmente é muito mais grave do que um adulto. Então, a gente tem que acabar com isso. A transmissão vertical tem que realmente sumir e a gente vai conseguir isso. Eu acho que um passo a ser dado. E o primeiro passo para se acabar com a transmissão vertical, sem dúvida, é se testar. Eu vejo muitas pacientes tendo medo de fazer o exame. Quando eu falo, olha, na minha rotina eu peço HIV, hepatite A, B, C e sífilis, a paciente já fica assim, não, o que a doutora está pensando de mim? E não é isso, a gente tem que se testar, né? sim. Então, Thaís, mais uma vez, muito obrigada. Eu queria passar a palavra para você. O que você gostaria de falar nesses momentos iniciais? Bom, eu ia só fazer um gancho nisso que você estava falando, Lari, sobre a gente não querer se testar, né? É impressionante, por exemplo, você pede isso, né? Mas Peço. eu nunca tinha feito. Olha que engraçado, o primeiro teste que eu fiz de HIV foi um teste quando eu descobri minha sorologia. Então, eu nunca tinha feito, porque a minha ginecologista talvez não pedisse, porque talvez já tinha. Eu não sei se era algum receio, mas deveria vir, quando a gente faz todos os exames, a mulher, vir também esse exame junto, eu não pedia, ela também não pedia para eu fazer e ficava por isso mesmo. Então, a gente, culturalmente, né, isso a gente já, hoje em dia acho que talvez esteja um pouco melhor, mas antigamente era quase que uma ofensa, né, não vou pedir, É, imagina, ela casada, digamos, né, ela é casada, eu vou é, pedir para ela um exame de HIV, talvez minha paciente vai ficar ofendida com isso, né, como se a gente como se todo mundo fosse monogâmico, que ninguém traísse, né? Então era uma coisa é, que eu, por exemplo, eu não. Eu e minhas amigas, assim, não eram todas as ginecologistas e os ginecologistas que pediam esse tipo de exame, né? Então, para a gente ver como está enraizado, né? É uma coisa muito cultural, né? Isso com certeza. do momento de pedir, ou de você mesmo ter interesse em se testar. Às vezes, por exemplo, eu recebo muitas mensagens de mulheres casadas há muitos anos, às vezes com um único parceiro, e que falam assim: Nossa, meu Deus, como que eu tenho HIV? Tem HIV porque talvez o seu marido tenha te traído, e acontece todo tempo, né? E a pessoa, mas É, como eu, meu Deus! Você foi, né, infectado. Isso acontece todo tempo. A gente fala, ah, não preciso me testar, né? Eu sou casada, por exemplo, e a gente, se a gente não cuida da gente, né, ninguém vai cuidar. E talvez essa foi a minha deslizada, né? com certeza. E toda vez que eu falo para paciente, principalmente quando não é paciente minha, e geralmente quando é paciente, assim, mais ou menos de 50 anos, então, tem uma resistência muito Sim, grande.
Porque ela fala, não, doutora, eu só tenho meu marido, ele foi meu único. E aí eu tento alertar, eu tento falar, entendeu? E assim, a gente não é porque aconteceu, a gente nunca sabe, entendeu? Assim, por exemplo, Sim. eu já tive pacientes que o parceiro pegou, por exemplo, gonorreia por causa dela. E ela estava se sentindo culpada porque tinha traído. Então, assim, não tem jeito, a gente precisa fazer, entendeu? É. Então, eu atendo muitos casos de mulheres, né? Eu trabalho com isso. Então, essas mulheres que passam comigo têm as histórias mais diversas e que eu não me canso de contar para alertar outras mulheres, entendeu? Eu falo Sim. sempre, olha, eu tenho paciente que era idosa e descobriu que estava com HIV. Eu tenho paciente que está com o marido e não sabe que, por exemplo, o marido tem relações com homens, entendeu? Uhum. Porque como a gente tem acesso a todo o rol de, vamos dizer assim, a rede, né? Então a gente consegue ter algumas informações. E tem muitas histórias. Então, assim, daria para escrever um livro sobre tudo que eu já ouvi no consultório. E o que mais me preocupa, eu vou te ser bem sincera, não é depois que a pessoa descobre, é a atitude de mulheres se fechando numa redoma, parando de se relacionar porque descobriram o vírus. Entendeu? Eu tive há Sim. pouco tempo uma paciente gestante que descobriu na gravidez, imagina o susto, né? Já tem aquela fragilidade toda da gestação e ainda descobre nesse momento. Então é muito complicado. Então, praticamente se fechou, só tá o filho, entendeu? Acabou que o parceiro, aconteceu algumas coisas e acabou morrendo de outra coisa, não foi de HIV. Uhum. Mas e as pessoas também precisam entender a diferença. Porque antes a gente via aqueles artistas na década de 80, 90, né, morrendo de AIDS. E hoje em dia, a pessoa ter o vírus, ela é uma pessoa normal. Eu gosto sempre de falar assim, porque às vezes a pessoa cria um estereótipo que não existe. Olha aí você, entendeu? Você tem o HIV, você tem o vírus, você não tem a Sim. doença. E assim você vai continuar até ser vovozinha. Exatamente, gente. É engraçado. Às vezes as pessoas falam, eu brinco com alguns ativistas, né? Que a gente fala assim, ah, não sei o que lá do HIV. E a pessoa, nossa, mas nem parece. Sim, não parece, nunca vai parecer. Não parece É, mais, né? Não era aquela coisa estereotipada, né? As pessoas já associam, né? Você tá mais é, debilitado, a magreza, tá definhando numa cama. Isso é uma coisa muito antiga e só seria muito atual se você chega no estágio AIDS e já num estágio mais avançado. Aí com realmente, né? certeza. Mas isso é quando você não se cuida, não sabe, né? Descobre já muito lá na frente. Então, realmente pode ter essa situação, mas já é um estágio bem mais avançado, né? E eu costumo dizer que você vai morrer com o HIV e não do HIV, entendeu? Quando as pacientes Exatamente. começam a entender isso, a visão dela, eu acho que tem uma chavinha que vira. Mas e aí, Thaís? Conta pra gente um pouquinho, para quem não conhece a tua história, como que foi essa descoberta para você? Antes, você já Sim. era preocupada com HIV ou com alguma infecção sexualmente transmissível? Como é que foi isso? Conta pra gente. Comigo aconteceu. Você sabe que todo mundo me pergunta isso, mas não era algo assim que eu não conversava na família, não era uma coisa que eu não tinha conhecimento. Eu acho que teve um misto assim de excesso de confiança, talvez, não sei. Eu estava num relacionamento e eu acabei me envolvendo, mas eu sabia sobre HIV, sabia sobre tudo, sabia sobre ISTs, né? Que na época eram doenças sexualmente transmissíveis, hoje é DST. infecção sexualmente transmissível. Já sabia de tudo isso, né? Quando eu era solteira, eu me relacionava com alguém, eu sempre me protegia, né? Logicamente, eu não sabia o histórico da pessoa, mas não sei por que, quando eu ficava mais sério, eu falava, ah, já vou namorar, e tirava o preservativo. Então, comigo foi assim: eu conheci uma pessoa, em 2014, a gente namorou, um ano e pouco, e aí também, igual, né? No começo a gente se protegia, quando eu falei, ah, vou namorar com ele, voltei a tomar anticoncepcional e tirei o preservativo. Assim, que acho que muitas pessoas faziam isso, né? Como se, ah, eu confio nela e pronto, ou eu confio nele, ok, e a gente vai por essa premissa. E aí ele ficou doente, foi ficando doente, mal, mal, mal,
A gente não, eu não sabia do que era, né? Me falaram que era uma pneumonia, que depois era uma infecção hospitalar. Quando ele estava muito doente no hospital, a família me chamou e falou: olha, na verdade o que ele tem é a AIDS, Thaís. E aí, meu Deus, foi, né? Acho que receber porque para mim, muita gente também pergunta como foi receber, pegar o resultado. Para mim não foi pegar o resultado, né? Quando a família dele me contou ali no hospital, eu falei, eu tenho. Para mim, o resultado foi naquele momento. Quando eu fiz o exame, foi mais para comprovar algo que eu tinha certeza que eu tinha. Era muito difícil eu não ter Lari, porque a gente, É. né, eu já estava mais de um ano com ele, a gente não usava preservativo. É, não tinha como. Ele já estava num estágio muito avançado. É. Então, assim, porque se ele tivesse no início, não necessariamente eu poderia ter me infectado, mas ele já estava num estágio muito avançado. Então, foi muito difícil, assim, receber aquele diagnóstico naquele momento, porque para mim foi naquele momento, porque por mais que eu tivesse informação, eu não tinha tanta informação, né? Por exemplo, eu não Uhum. sabia sobre indetectar, eu sabia que não pegava no beijo, obviamente, né? Sabia que não precisava separar a toalha, talheres, Aham. mas eu não sabia, por exemplo, que você poderia ser mãe, ou esse negócio do indetectável, isso eu não sabia. Então, quando é que acho que para mim foi um pouco mais pesado. Tem gente que descobre numa gestação, tem gente que descobre em algum outro tipo de exame. Para mim, eu descobri junto com uma pessoa no leito de morte, daquela doença que eu também acabei de ter. Então eu olhava aquilo É. e falava, gente, eu também vou morrer, eu também vou morrer, com certeza, não tem como. E aí todo mundo, calma, calma, eu falava, mas como você fala calma? Olha o que está acontecendo. Aí era É. aquela confusão, né, para mim. Então eu descobri, depois que a família me contou no hospital, eu fiz um teste rápido, deu positivo como eu esperava, né? E depois de acho que um ou dois dias ele veio realmente a falecer, né? Que ele já estava muito mal mesmo. E começa a minha saga, né? Que era uma série de coisas juntas. Então, era a perda de alguém que eu namorei, que eu gostava dele, né? Eu fiquei um ano e pouco com ele. Era uma mistura de não saber se ele sabia ou não sabia, que também me doía muito, né? Se eu fui enganada, se eu fui vítima junto com ele, entendeu? Era uma coisa assim, também psicologicamente eu também fiquei muito, queria muito saber aquilo. E a Uhum. parte do meu diagnóstico, né? Que era eu preciso digerir isso, como que eu vou, o que que eu vou fazer agora com essa informação e tudo isso acontecendo junto. Então, a minha descoberta foi mais ou menos assim, mais ou menos não, foi assim, né? E você nunca soube se ele já sabia, você não conseguiu conversar com ele, ele já estava meio que inconsciente nesse momento? Sim, ele entrou bem no hospital, bem não, né? Ele entrou só com algum probleminha respiratório, ficou umas 2 ou 3 semanas com esse probleminha, aí ele foi entubado. Quando ele foi entubado, aí ele não acordou mais mesmo. Aí foi só uma Não. piora, uma piora, uma piora mesmo. Então, não tive tempo de conversar, tanto que a mãe dele me falou que eles disseram que todo mundo descobriu no hospital, né? Eu acho Aham. que pode ser que não, mas pode ser que tenha sido isso. Eles disseram que todo mundo descobriu no hospital e que antes dele ser entubado, ele falou: mãe, deixa que eu conto pra Thaís quando eu acordar. Ele realmente achava que ele ia Ah, acordar. E aí a mãe dele falou, né, quando a família viu que ele não ia acordar, eles falaram: Thaís, então, né, até para você se testar, na realidade é isso que está acontecendo. Então, não, a gente não conversou, não nossa. chegamos a conversar. E nesse primeiro momento, você fez algum acompanhamento psicológico? Você procurou que tipo de ajuda? Como que foi? Eu procurei, acho que foi a minha melhor sacada. Quando eu me dei conta de tudo do que ia acontecer, eu já tinha Hum. eu estava com uma psicóloga, né, que ela era Hum. especializada em coisas assim, mais pesadas, assim. Então, eu tive todo um suporte dela, porque a gente já estava desenhando o cenário, sabe? Ai, Thaís, e se ele morrer e você não tiver? Se ele continuar vivo e você for negativa? Se ele continuar vivo e você for positiva? Então, assim, eu estava, né, a gente já estava, ela já estava me preparando, assim, essa parte, acho que, do psicológico. Eu sou uma pessoa também muito pragmática, Lari, sabe? Quando eu descobri, obviamente, né, eu tinha perdido uma pessoa, pego um Uhum. diagnóstico, mas na minha cabeça era assim, gente, o que que eu tenho em mãos hoje? O que que eu posso fazer? Não tinha muita escolha, né? A não ser me tratar. Ou eu me taco na frente do carro, ou Aham. eu fico revoltada e saio passando para todo mundo, me trato. Não tinha muitas opções, né? E aí, quando eu comecei a ter mais informação,
eu fui ficando mais tranquila, mais empoderada, né? Porque acho que a É, informação te empodera. E com aí, quando eu fui certeza. descobrir, quando eu me rodeei de, né, eu peguei um belo de infectologista, peguei uma boa psicóloga, e aí eu falei, bom, pera lá, gente, então vamos ver o que que eu tenho aqui. Meu ex-namorado morreu, ok, fechei esse ciclo, né? Que eu fui no velório, fiz tudo, que eu precisava fechar aquele ciclo para eu seguir, né? É, Depois, aqui está meu diagnóstico. Meu diagnóstico, o que que eu vou fazer? Vou procurar um infectologista, como funciona, como que é, o que que mudou, eu vou morrer, o que que eu preciso fazer. Então, né, eu preciso entender o que que eu não posso comer, o que que eu não posso fazer, não tenho mais que sair, tenho que dormir 12 horas, não posso tomar leite, aí ficava fazendo muita pergunta, ele não, calma, pode tomar leite, pode, acho que eu li em algum lugar que não podia tomar, e ficava perguntando. E aí uma pessoa que eu confiava, né, Lari, que eu acho que é isso, né, você como médico está, quando você com tem, certeza. para mim o que ele falava era, ele tá aí, você tem que tomar um remédio. Então, para mim, aquilo eu tinha que tomar, eu confiava demais nele, porque o que eu não entendia, assim, eu falava, gente, se as pessoas têm tantos efeitos colaterais, que eu lia na internet, né? Eu É, falava, por que que você não espera eu ficar muito mal e aí a gente começa o tratamento? Porque aí eu não preciso ter esse risco de tomar isso agora. Ele não, Thaís. Antigamente era assim, quando você estava com o isso. CD4 super baixo ou com a carga viral super alta, a gente começava com tratamento. Hoje em dia, viu-se que quanto antes você começar, você estaciona a doença onde ela está. Então, você não tem células muito doentes, você tem as células agora, como você acabou de descobrir. E aí eu falei, entendi, então vou começar. Então, eu confiava muito nele, Aham. né? E eu acho que o que eu tentei fazer nesse início foi isso, Lari, me rodear de boa informação, sabe? Não ficar ouvindo um monte de coisa. E aí, quando eu entendi que muita coisa tinha mudado, eu falei, gente, a doença é social. Porque se tá. É, Peraí, se eu posso viver com o mesmo esquema de remédio, 40, 50 anos, se eu posso ter nenhum ou quase nada de efeitos colaterais, se em 2 ou 3 meses ou 4 eu fico indetectável nessa condição, nem a doença evolui, nem eu transmito para ninguém, eu posso ser até mãe? Eu falei, gente, então a galera que tá errada, né? Foi quando eu comecei a falar sobre. Eu falei, gente, não, deixa eu te contar, você que não sabe de nada, entendeu? E aí eu é, comecei a falar sobre. é. E aí você me diz assim, quanto tempo durou para você virar essa chavinha aí? Então, que você dessa outra forma de enxergar. Quanto tempo você tem uma noção? Exatamente? Tenho, tenho. O meu ex-namorado, ele morreu em setembro. E aí foi quando eu peguei meu diagnóstico, e aí eu tirei Aham. um tempo assim para digerir, né? Dentre meu médico falando que eu precisava começar o tratamento, só que meu médico foi tão incrível que ele viu que se eu começasse naquele momento, ele me obrigando, talvez eu fosse largar. Então ele primeiro É, quis entender que ele quis que eu fiz, me fazer entender que eu precisava, porque uma vez que eu começasse também eu não poderia nunca mais parar, né, Lara? Até a gente ter a cura, eu é, não posso parar, nunca mais. isso, Tomando certinho, no mesmo horário, né? Eu tomo de isso. estômago sempre cheio, porque eu tenho um pouquinho de dor de estômago, então eu tenho um processo que eu faço agora, já são 7 anos, né? Meu livro são 5 anos comigo, mas É, já são 7, quase 8. E aí eu faço tudo bonitinho, assim, mas eu acho que naquele momento, eu tive um processo para digerir assim comigo mesma, que foi uma cura de dentro para fora. Então, eu tentei isso, pegar aquela informação real, entender que, gente, sim, vou sofrer preconceito em algum momento, pode acontecer. Acho que eu vou me proteger por um tempo, não vou contar para ninguém, vou contar para algumas pessoas mais próximas. Quando eu estiver mais forte e mais bem resolvida comigo, melhor resolvida comigo, é, eu conto. Quando convém, também que eu não preciso contar para ninguém se eu não quisesse, né? Mas se eu é. não quiser contar para ninguém, eu não conto, e se eu quiser, eu conto. Então, quando eu digeri isso, eu fui viajar, fiquei na Bahia um mês, assim, quando eu voltei, eu comecei o tratamento, conforme eu ia me tratando, eu via que não tinha absolutamente nada, só um pouquinho de sono, e aí eu acho que foi ressignificando, né? Que eu falei, gente, eu tô super bem. Aí eu acho que o que me tocava mais, assim mesmo, Lari, eram as informações erradas, entendeu? Sabe? É, As brincadeiras, tá magro, tá com AIDS, não sei o que lá, e eu ah, tendo. Então, quando eu começava a ouvir aquelas coisas, eu falava, gente, eu não vou ficar aqui assistindo isso, não dá pra mim. E aí foi nessas horas que eu falei, eu preciso falar. E quanto mais eu falava, mas você mais, se fortalecia, né? mais tranquila eu me sentia em falar. Até mesmo por como as pessoas recebiam, né? Aham.
Mas e aí? Aí quanto tempo levou até isso, essa Então, um ano mais ou menos. Isso era um no ano ano? seguinte, né? Ele morreu em setembro, e aí no setembro seguinte, acho que foi quando eu já estava numa nova fase. Tem gente que nunca digere, Lari. Tem gente que digere na primeira semana. Eu recebo mensagens de gente que falou: ah, tá, está tudo bem, eu conheço, já me informei, tenho pessoas da área de saúde. Tem gente que fica ali num lugar de luto, que não sai de lá. E, né, acho que cada um tem seu time. Muitas pessoas perguntam qual o momento certo, né? De contar ou de sair da casca ou de ressignificar. Isso depende muito da sua história, né? Da sua Com história, certeza. de como isso te toca, né? Talvez, puxa, eu preciso passar mais tempo com a minha família, por isso que preciso me cuidar mais, ou depende muito do seu momento, né? Para mim foi mais Aham. ou menos assim, um E ano co... e um uma coisa tipo pouquinho. assim, você precisa falar sobre isso, alguém me empurrando assim na É. minha cabeça, você precisa falar sobre isso, vai falar sobre isso. E deixa eu te perguntar, e como que foi? Eu vejo isso muito na minha prática, aquele dilema das mulheres. Como que eu conto para um parceiro que eu estou me relacionando? Você passou esse tempo, esse um ano, se fortalecendo. Você chegou a se relacionar com alguém ou nesse momento você meio que também se fechou numa redoma? Eu tive um momento também de me fechar, de parecer que eu não merecia, sabe? Ai, não, ou a pessoa não merecia, ai, ela não tem que estar comigo, eu não vou envolver essa pessoa na minha história, ela não merece, ela não merece. Ou se não, eu não queria mesmo que ninguém encostasse em mim, porque eu me sentia, ai, nossa, meu Deus, não. E se essa pessoa, se eu fizer mal para essa pessoa, tinha uma coisa assim, muito forte disso. Depois de um tempo que eu entendi, assim, falava, não, também não é assim, né? Eu já estou indetectável mesmo. Se eu não usasse preservativo, eu não colocaria essa pessoa em risco. Então, ok, sim, né? Se a gente se relacionar, eu proteger a pessoa e também a pessoa, né, às vezes não queria se proteger, às vezes queria, mas normalmente se a pessoa não quisesse, eu mesma fazia questão de usar preservativo, mas se eu não usasse não aconteceria nada, mas acho que não seria o melhor caminho. Mas eu não contava assim de cara, né? Eu tinha uma estratégia assim, do tipo, se ficar um pouco mais sério, eu conto. Se não ficar tão sério e não foi por isso mesmo, talvez foi só uma curtição e nem aconteceu nada, porque eu tô bem, a pessoa tá bem. Ou senão, às vezes também eu me sentia confortável, a pessoa não se sentia confortável. E é engraçado que eu tive alguns casos, assim, né? Teve pessoas que souberam e ficaram, e teve pessoas que souberam e se assustaram, e sumiram, Conta assim, isso pra tiveram. gente que é muito importante, entendeu? Porque essa, eu acho que é o maior dilema. E eu vejo Sim, pacientes que já se relacionam há anos, entendeu? Com outra pessoa e não contam. Então, eu falo que a cada tempo, eu não sei se é muito fácil, às vezes, para a gente falar de fora, mas a impressão que sim, me dá é que quanto mais tempo passa, é pior, porque é, você vai criando uma mentira que a pessoa às vezes pode não digerir muito bem, entendeu? Ela pode se sim, sentir completamente traída, entendeu? Porque se você não sim, confiou numa coisa séria dessa, como que ela vai acreditar que você falaria a verdade em outras coisas? Como que é sim. isso? É porque assim, a minha É, visão como médica é uma, mas a sua visão por ter passado isso é muito importante para as outras mulheres que estão vivendo esses dilemas. você sabe que isso é o mais delicado, eu acho, Lari. Talvez por isso que tantas pacientes falem para você no consultório, porque é difícil, realmente é muito difícil, assim, você chegar, oi, senta aqui, eu tenho HIV, entendeu? Você fica com muito medo de como a pessoa vai receber. Então, acho que cada pessoa tem uma estratégia. Para as pessoas que vivem com HIV, os ativistas, é muito defendido que você não é obrigado a abrir sua sorologia. Ainda mais quando você está numa condição super saudável, porque a responsabilidade do sexo e da proteção é dos dois. Eu Uhum. respeito, mas eu, pessoalmente, tenho algumas ressalvas disso, né? Eu acho que a pessoa tem direito de saber, né? Nesse sentido. Tem gente, conheço histórias de pessoas que nunca falaram, né? Que tá com a pessoa há 20 anos e o parceiro não É, sabe. Né? Eu não sei se eu conseguiria estar com o Rodrigo sem ele saber, entendeu? Assim, mas tem gente que é, também vai por essa estratégia. Ah, Thaís, eu não ponho ele ou ela, que eu já tenho dois casos, assim, dos dois lados, né? Eu não coloco eles em risco,
contar, tá tudo bem, já faz tantos anos, já faz 15 anos, já faz 20 anos, não vou contar. Deixa eu mandar um beijo pro Bruno, que o Bruno é meu amigo, foi a pessoa que ficou do meu lado do hospital até hoje, até antes do hospital, foi a pessoa que ficou todo o tempo do meu lado, assim, e amigos como ele, como a Flávia, minha amiga trans, que fazem a gente, essa rede de amor e de apoio que faz a diferença, né, Lari? Com certeza. E aí, o que eu tava falando, gente, que eu até esqueci? Que você não conseguiria estar tanto tempo com o Rodrigo e não Ah, de contar, contar. que as pessoas não contam, né? Então, assim, tem gente que tem essa estratégia de nunca contar, tem gente que conta quando fica um pouco mais sério, assim. No meu caso, eu não contei também para o Rodrigo de cara. Eu fiquei, no começo, eu me relacionei com ele, a gente super se protegia, assim, mas nosso relacionamento foi ficando mais sério, foi ficando um pouco mais sério. Quando eu vi, aí eu tentava fugir dele, que nem o diabo foge da cruz, mas eu não conseguia fugir dele, a gente se apaixonou. E aí, quando chegou uma hora assim, que eu falei, gente, eu preciso falar, não dá mais. Eu não consegui olhar para a cara dele assim. Eu falei, não dá mais. Eu estava me preparando para contar, e aí eu contei numa situação que o preservativo estourou, e aí eu fui lá e contei. Mas eu não ia contar ainda naquele momento, eu ainda estava postergando um pouco mais. E aí, mas a minha conversa, eu estava ensaiando como que eu ia sentar ele na minha frente e ter essa conversa. Então, talvez no meu caso foi, estourou o preservativo, ele, calma, Thaís, eu não tenho nada. Eu falei, mas eu tenho. Saiu ali por causa da situação, mas eu ainda estava tentando achar em que momento eu ia Foi sentar e conversar assim que isso com você ele. contou para ele, mas eu Foi, tenho. foi. Ai, meu Deus. Foi isso. Estourar a camisinha, eu fiquei muito nervosa, assim. Aí ele, calma, Thaís, eu não tenho nada. Eu falei, mas eu tenho. Meu ex-namorado morreu de AIDS, eu me infectei, eu nunca quis te pôr em risco, me perdoa, tudo aquilo. E aí ele, calma, Thaís, eu vou estar do seu lado. E aí seguiu. Mas não era o que eu estava desenhando, né? Eu estava pensando, eu Aham. queria pedir para ele fazer um exame, aí o dele daria negativo, aí depois eu ia contar para ele e ia falar, você viu? Tá tudo bem com você, calma, fica calmo, mas eu tenho. Minha estratégia era que ele fizesse algum exame antes. Mas é muito difícil ter essa conversa, Lari. Você chama, oi, senta aqui. Ainda mais quando tem sentimentos, você tem medo. É que a gente fica pensando milhões de coisas, né? Que a pessoa vai embora, você vai perder tudo aquilo, ou que a pessoa vai ficar com raiva, pode ser te agredir às vezes, né? Você fala, gente, eu não contei. Na segunda semana a pessoa vai me bater aqui. Eu vou contar até no lugar público para a pessoa não ficar agressiva. A gente pensa várias coisas assim, né? Com certeza. É bem difícil, né? Mas acho que tem essa estratégia de você saber como que é seu parceiro, né? Sua parceira, Mas é que, para saber. infelizmente, a gente nunca conhece 100% a outra Não, pessoa. Então, realmente, é aquela coisa, pode dar certo e a pessoa aceitar, mas pode não dar, entendeu? A pessoa tem que trabalhar com esses dois lados. Eu costumo dizer que eu falo para os meus pacientes, calma, se de repente não for para ser e ele não aceitar, é melhor que desfaça do que sim, viver uma mentira. Imagina descobrir por outras formas, entendeu? Como você sim, descobrir, como você descobriu, assim, naquele é, choque. Porque se for uma sim, pessoa não completamente ajustada ou pegar no momento de mais fragilidade, a pessoa pode fazer uma besteira naquele momento, sim, exatamente. entendeu? É, Porque por falta de informação, justamente, porque a gente fala muito, HIV, HIV, use camisinha. Na teoria é lindo, mas na realidade o que a gente vê hoje é que os jovens não estão usando. É que as pessoas, de um modo geral, não usam. Começa um relacionamento e não usa. Então, o que você poderia, assim, toda essa sua história, toda essa trajetória, o que você diria, por exemplo, para aqueles jovens que estão iniciando a vida sexual? O que você acha que. Porque, assim, é justamente isso que eu queria mostrar com você. A gente não vê, não está escrito na hum, testa, eu tenho HIV, entendeu? Então, não é que você vai desconfiar de todo mundo, mas você precisa entender que você está sujeito. Se você não se sujeito. previne, uma hora você pode pegar alguma coisa. E não só o HIV, eu costumo dizer, uma hepatite C, que pode virar uma Sim, doença bem grave, um câncer, entendeu? Que as pessoas às vezes não sabem.
uma sífilis que pode trazer alterações, por exemplo, para o seu filho, que se você estiver grávida, você pode trazer malformações muito importantes. Então, o que você diria para esses jovens que eu observo que as pessoas pararam um pouco, entendeu? De falar sobre isso, sobre o uso do preservativo. Pararam, por exemplo, de falar, olha, você sabia que um vírus sexualmente transmissível, o HPV, que muita gente nem sabe o que se trata, ele pega pela relação e pode virar um câncer de colo uterino? Você sabia disso? E às vezes a pessoa, não sabia. Eu ouvi falar. Ou então mais jovens, eu tomei a vacina, estou protegida, entendeu? Então, o que você diria para esses jovens? Infelizmente, a gente vê, saíram algumas pesquisas, né, acho que de 18 a 34, né, uma faixa que tem mais infecção ultimamente, então ainda teve uma época que não, mas agora voltam os jovens, né? E muita gente pergunta, né, por que você acha que os jovens se infectam mais? Acho que jovem é jovem, né? A gente foi jovem, a gente faz coisa consequente, a gente, né, não vai pela emoção, mas eu acho que tem um pouco do eu vejo até por como eu conto para uma pessoa mais velha, que eu conto com um pouco mais de dedo, e quando eu conto para um jovem, já contei para um menino, ele tinha 19 anos, ele, não, eu sei, Thaís, é só tomar um comprimido por dia, não é? E fica super bem. Porque essa é a visão que ele tem de hoje em dia, realmente. O que eu diria realmente, hoje a gente toma um comprimido por dia, 2, e você vive muito bem. Mas não é legal ter, né? Lógico, a gente tem vários efeitos secundários, né, do tratamento, não é tudo muito bem. Imagina 40 anos de remédio, tem uma série de algumas complicações, de osteoporose, algumas coisas que são um pouco mais pesadas, assim. Tudo bem também, né? A longo prazo, a gente tem pessoas que desenvolvem, outras não, mas não é legal ter, né? Não é tão simples, eu tomo um remédio, ok. Então, que tal a gente tentar evitar isso, né? De você se cuidar e cuidar de você, porque se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar, né? Às vezes a gente, né, bebe um pouquinho, tá um pouco, né, fora ali do ponto, vai ali pelo calor da emoção, mas assim, se a gente não cuidar da gente, ninguém vai cuidar, né? E é principalmente a mulher, né? Quando o cara fala, vamos tentar essa camisinha, ou eu não gosto de camisinha, e a gente também vai ali, nossa, tá bom, ok. Que a gente não faça isso, né, pelo outro, que a gente realmente se cuide. Eu acho que a informação que faz a gente se empoderar e a gente não permitir, né, algo a mais. Você não gosta de preservativo, mas eu quero me proteger. Não, mas eu não tenho nada. Mas não é só gravidez, né? É o HIV, HPV, uma série de outras coisas. Eu acho que é isso, né? Por mais que a gente não tenha a vivência dos anos 80, que eu acho que não precisa ter, a gente saber que sim, hoje é uma doença considerada uma doença crônica que você tem que acompanhar a vida inteira, mas que não é legal ter, né? Então, se a gente pode, né, evitar, não custa nada, né? Que é tão simples, gente. Tem tantas coisas aí, né? Quando você fala da mandala da prevenção, tem camisinha. Se você não se identificar com camisinha, você pode tomar vacina, você pode tomar PrEP. Tem tantas opções para você encaixar o que é melhor para você, que tá tão fácil, né? Por que a gente vai deixar fluir? Não é uma coisa assim, vou deixar fluir aqui porque tá uma delícia. Não, tá tão fácil evitar, acho que a gente precisava só ter esse ajuste aí de tentar cuidar. A gente cuida de tantas coisas, né? De tantas caixinhas. Você cuida do seu trabalho, cuida dos seus estudos, cuida da sua família, cuida do seu cachorro, cuida da caixinha, seu corpo também. Acho que tá tudo nas caixinhas aí, que é uma caixinha importante para cuidar, né? Com certeza. Eu acho importante a gente aqui citar, eu não me canso de citar, sabe, Thaís? Porque tem muita gente que não conhece, que não sabe o que significa PEP, PrEP. Então, eu acho que vale a pena a gente parar aqui um tempinho para falar. Por exemplo, você está Sim. com um parceiro e rompeu a camisinha. Você não tem que pensar só na gravidez, de tomar a pílula dia Sim. seguinte. Você precisa saber que você pode procurar um posto de saúde perto da sua casa, um local específico. Aqui em São Paulo são os SAIs, né, que é os serviços de atenção especializada. Lá você vai se testar, primeiro de tudo. Se você for você e o parceiro, melhor ainda. Que aí os dois se testam, se os dois estiverem negativos, ok. Mas se de repente você não quiser, o parceiro não quiser ir, ou
for uma relação eventual, que isso também pode acontecer, você saiu, você é jovem, você teve vontade, sentiu prazer, tesão, vamos falar bem assim, e foi, teve relação e aconteceu, você pode ir nesse lugar, você faz o teste em até 72 horas, tá? Então, Uhum. você faz o teste, só para a gente saber se você não tem a doença naquele momento, o vírus no momento. Então, nós testamos sífilis, hepatite B, C e HIV. E aí, você toma a medicação por 28 dias e isso diminui o risco praticamente, né, a zero. Você acaba sendo uma forma de você, mesmo que a pessoa tenha, você não se infecta. Uhum. E isso a gente chama de pós-exposição. E para quem tem um parceiro sabidamente positivo e que se sentiria mais seguro usando também uma medicação, nós temos hoje o PrEP, que é o pré-exposição, ou para aquelas pessoas que têm múltiplos parceiros e acaba mesmo realmente se descuidando e não usando com todos os parceiros, ou tem um relacionamento aberto em que as duas pessoas se relacionam, mas também se relacionam com outras pessoas, e você toma essa medicação diariamente, tá? E você está se prevenindo do HIV. E aí eu queria passar para você também falar do indetectável e intransmissível, que é Sim, uma coisa que muita gente não sabe e que é muito importante as pessoas saberem que pode ter relação, não é o indicado, mas pode até ter relação sexual sem preservativo se você tiver indetectável há mais de 6 meses. Então, fala sim. pra gente como é que você costuma passar essa informação para as outras pessoas. Sim, muita gente pergunta, né, como que eu engravidei, né? As pessoas acham que eu preciso fazer inseminação artificial, mas eu engravidei de forma natural, porque o indetectável é o seguinte, você tem tão pouco vírus circulando no sangue, porque a gente tem um vírus por mililitro de sangue, né? Você, no indetectável, quando você toma o remédio, vai diminuindo essa carga viral no sangue, vai diminuindo até abaixo de 40 cópias, que é muito pouco. Quando você chega abaixo de 40 cópias, é considerado indetectável, que você tem tão pouco vírus circulando no corpo, você tem o vírus ainda, mas você tem tão pouco vírus circulando que nessa condição a doença não evolui e você também passa a ser intransmissível, que é o I igual a I. O indetectável é o mesmo que intransmissível, porque eu, como mulher, não tenho vírus nas vias sexuais e o homem não tem o vírus no sêmen. Então, você não consegue transmitir. Hoje, que é a profilaxia pré-exposição, quando um é positivo e o outro é negativo. Estão me ouvindo, gente? Eu que travei ou você? Eu que travei. Você travou para mim. Eu não sei se foi a minha Ai, internet, mas agora ou aqui. voltou. Mas eu continuei te Sim. ouvindo, só Tá travou bom. o vídeo. Tá. E aí o Rodrigo poderia tomar profilaxia pré-exposição, né? Quando um é positivo, outro é negativo, mas a gente entendeu com os nossos médicos que seria alguma coisa a mais. Porque se eu tô indetectável, indetectável é o mesmo que intransmissível, então não precisaria tomar, né, mais um negócio, mais algo a mais. Então eu engravidei de forma natural, a gente, né, não usa preservativo, porque ele é meu único parceiro, eu acredito que seja a única parceira dele, e a gente está há quase 7 anos juntos aí, então o Rodrigo é negativo, sempre foi negativo, eu também estou indetectável desde sempre, também nunca infectei ele. Então, o indetectável é isso, a quantidade de vírus no sangue que é tão baixa, que aí você fica numa condição de vida que segue mesmo. E aí eu preciso ressaltar o que a gente falou na outra live, quando você me convidou, sobre a amamentação, que foi um momento que você falou que foi difícil para você, né? Que você não assim, não entendia de forma tão coisa, por que que você indetectável não poderia não amamentar, né? E aí fala pra gente, eu lembro bem que a Dani explicou, citou trabalho, e como é que foi essa história para você de... A gente precisa sempre ressaltar isso, tá, gente? Não ter nas vias sexuais, ainda até hoje, é contraindicado a amamentação, tá? Então, pessoas mesmo que indetectáveis não podem amamentar.
Então, Exato. isso a gente precisa ressaltar e não pode dar o filho para outra pessoa amamentar. Você, assim como quando a gente tem contato sexual, a gente não sabe se a outra pessoa tem alguma coisa, a outra pessoa pode ter e se amamentar o nosso filho, vai passar. Então, precisa ter isso bem em mente. A única pessoa que pode amamentar seu filho é você mesma. Se você não pode, dê leite artificial, ele vai sobreviver. E ele vai crescer e ele vai ser amado da mesma forma. Mas conta pra Sim, gente, como é que foi isso pra você, de não poder sim. amamentar? Deixa eu só responder duas perguntinhas aqui rapidinho, Lari. Ah, Olha, sobre o fala. Rodrigo se testa recorrentemente, ele se testa sempre, às vezes nos exames de sangue que ele já faz, às vezes eu mesmo, onde eu retiro meu remédio, eu pego um testezinho rápido que eles entregam lá e faço aqui. Vamos fazer, Rodrigo? Aí eu sempre faço, quem nunca fez pode retirar e fazer em casa também, né? Que tem o teste aquele de farmácia, você pode retirar. E uma outra pessoa perguntou assim, de 72 horas, quando você faz o exame, já aparece que você é HIV positivo. Tem uma janela imunológica, né? Que vai de 60 a 90 dias, que às vezes dá para você saber ou não. Na verdade, as 72 horas é o tempo que você tem para começar Ah, a tomar a PEP para não se infectar. Caso você tenha sido infectado, você começa a fazer o ciclo de 28 dias, para, como a doutora Letícia falou, para a gente minimizar o risco a quase zero de não se infectar. Não é que você já faz, né? E já sabe. Então, por isso que isso. essas 72 horas que a Lari falou. E da amamentação, gente, né, foi isso que eu tinha falado naquela Ah, outra eu acho live, que Lari. Eu fiquei muito travou aqui o meu, frustrada. aí eu não vi essa pergunta. Ainda bem que você viu. Ah, não, passou aqui. Eu fiquei frustrada, assim, porque eu queria ter o pacote completo da gestação, né, da maternidade. E eu queria muito amamentar, e o bebezinho, né, ele vem para mamar, né, porque já é um instinto. E eu tinha muito leite, não podia amamentar, então eu fiquei muito triste com aquilo. Mas eu entendi que depende de uma série de coisas. Por exemplo, em alguns países da África você pode amamentar, porque as crianças morrem de De desnutrição, fome, mas então. mas no Brasil ainda não pode, porque tem o vírus no leite materno e o risco para o bebê é muito desnecessário, né? Porque se eu posso dar um leite que seja fórmula, que o governo fornece até 2 anos do bebezinho, por que que eu vou fazer o bebê correr esse risco, né? Já fiz tudo bonitinho, já fiz o parto como que tinha que ser feito, já estava indetectável, já fiz tudo bonitinho na hora de eu amamentar, fazer o risco para o bebê. Então, o amamentar é um dos protocolos da mãe HIV, né? Da mãe HIV É. positiva. E Realmente não aí, pode. Pode ser que amanhã possa, né? Hoje, o protocolo do Brasil é hoje que não não pode. pode. E aí, eu aproveitando, eu vou até perguntar, né? Entrando na parte da ginecologia e da obstetrícia, seus partos foram cesárea? Os meus partos foram. No meu primeiro bebê, que foi o João, foi cesárea, porque ele estava muito grande. Mas eu poderia ter feito normal. Mesmo, Isso que eu né? gosto. Se eu estava eu estava indetectável. Antigamente era preferivelmente cesárea, né? Mas se eu quisesse fazer Isso. normal, eu poderia fazer. Só que o da Olivia eu engravidei muito rápido. Como eu tinha feito uma cesárea há 1 ano, aí não Ah, pode fazer, não pode ser parto isso. normal. Acho que por dentro não está cicatrizado. Meu obstetra E, estava me explicando. Não podia fazer parto normal com uma diferença tão curta, que eu engravidei muito rápido, né? Tem uma diferença de 1 ano deles dois. isso. E aí ele falou que tinha que ser cesárea. Mas os dois foram Isso. cesárea. Isso. E aí é bom a gente falar mesmo. Então, hoje em dia, se você estiver, na verdade, é abaixo de 1.000 cópias. Se você tiver, o ideal é ser indetectável. Se você está indetectável, a via de parto pode sim ser vaginal, tá? Um parto normal. A única coisa que a gente faz é evitar ao máximo, não é indicado a episiotomia, que é aquele cortezinho. A gente evita também muito tempo da bolsa rota, porque aí começa a aumentar as chances, mesmo sendo indetectável. E depois o bebê tem que fazer um acompanhamento até negativar completamente, porque às vezes ele pode até ser, a princípio, ter algum tipo de anticorpos, algumas coisas assim, que aí a Dani falaria melhor dessa parte do bebê. Eles, Mas eles nascem, eles nascem sem o vírus, mas com os nossos anticorpos. Por isso que se isso. acompanha 2 anos, porque vai zerando esse anticorpo. Quando você faz o último exame em 2 anos, nem os anticorpos mais eles têm. Então, é como se eles não tivessem tido nenhum contato. Eles Na nasceram os dois verdade, negativos do vírus. até diminuiu
isso, viu? A última vez que eu estava conversando com a Dani, depois de, não sei, eu acho que 2 testes, às vezes com 1 ano e meio, eu acho que já... Pena que ela não está aí, senão ela Ah, já tá. esclarecia. Eu vi que ela entrou, mas senão ela já É, na minha esclarecia. época Isso, os eram 2 protocolos anos. vão mudando. Vão. Então, nesse primeiro mês de vida, o bebê fica tomando o antirretroviral, dependendo da carga viral da mãe, ele toma mais remédios ou menos remédios, dependendo também se ele nasce prematuro, ele toma mais ou menos. Hoje em dia, até a profilaxia que a gente fazia sempre no parto para a mãe com AZT, hoje já está sendo abolida em mães que são indetectáveis. Aqui em São Paulo, o protocolo ainda continua de se fazer, mas já saiu uma resolução do Ministério da Saúde dizendo que poderia ser abolido se a mãe tivesse indetectável. Então, são detalhes, são protocolos que saem a todo momento. O programa DST-AIDS no Brasil, graças a Deus, é um programa que funciona muito bem. Tivemos alguns problemas agora nos últimos anos, mas graças a Deus funciona. Então, eu acho que não tem porquê, né, ser detectável no Brasil sabendo que você tem HIV. Você não concorda? Sim, Olha sim, aí gente. A Dani. Importante ressaltar que todas podem ter filhos sem HIV, super saudáveis. Só cumprir o protocolo. Isso mesmo. É isso. É isso, gente. Como eu fiz, né? Não teve erro. E também que fique claro, né, que se a gente não conseguir também, porque acontece, tem mulheres que têm filhos positivos, né? Não é que também é uma derrota. A criança que nasce positiva também pode viver. Tem crianças que estão acompanhadas com a Dani, né? Desde o início e podem viver super bem, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu tive ainda bem, eu tô super feliz, meus filhos são negativos, estão saudáveis, mas tem mães que não têm também, né, toda essa sorte, descobrir um pouco mais pra frente, às vezes amamenta e tem um filho positivo, mas que também não é o fim do mundo, né, a criança Com também tem certeza. muitas pessoas que vêm do vertical e conseguem, vivem super bem até hoje, né. Com certeza. Eu tenho pacientes que vieram da Dani e iniciaram vida sexual e estão aí super bem com método contraceptivo, que às vezes até vão com o namorado na consulta. Então, assim, eu acho que o importante é a gente ressaltar a importância de um pré-natal adequado, porque se você descobre no pré-natal, fica ok, entendeu? Então, você consegue realmente diminuir. Hoje em dia, os casos de transmissão vertical realmente são em casos que a gente não detecta, que a mulher acaba Sim, não fazendo pré-natal, ou então um momento que a gente sempre tem que tomar maior cuidado é na amamentação, porque às vezes a mulher fez tudo direitinho, no período gestacional, fez todo o acompanhamento, e aí acabou, o marido foi lá, o parceiro foi lá e acabou trazendo o vírus para casa, ela adquire e às vezes o bebê já está com quase 2 anos, ela não está uhum. fazendo o acompanhamento, porque a gente sabe aqui como é difícil a maternidade, a gente acaba realmente deixando a nossa saúde de lado, e aí quando descobre, ela já descobre ela e o bebê. Muitas vezes, às vezes o bebê na primeira infância acaba descobrindo por até descobrir outras doenças. Então, vai investigando, investigando e acaba descobrindo um HIV, e aí a mãe vai testar e acaba descobrindo. Eu acho que outro ponto que a gente precisa ressaltar, se você, mulher, teve o diagnóstico do HIV e tem filhos com idade até 20 anos, é necessário testar os filhos para ter certeza que eles não têm. Entendeu? Então, isso a gente precisa, porque eu lido muito com isso, Thaís, mulheres que descobrem e têm vergonha de contar para a família, entendeu? Então, Sim, às vezes, acabam se fechando e acabam não contando para os filhos que têm, ou não levam os filhos para testar. Então, essa é a importância, eu acho que dessa live também, a gente fazer a outra pessoa entender, enxergar a necessidade de testar
no momento, as outras pessoas que te cercam no momento que você descobre. Que às vezes você pode descobrir a outra pessoa e acabar que ela tenha um tratamento precoce, que ela faça o acompanhamento precoce, do que ela realmente acabar manifestando a AIDS, né? A doença. Então, não sei Sim. se você convive com muitos casos disso, de pacientes de pessoas que acabam descobrindo e tem vergonha de testar, ou de contar, ou de levar os filhos para testar o HIV. Sim, a todo tempo, né? Imagina se a pessoa, às vezes, não quer se cuidar, imagina contar para o filho ou ir além disso, né? Muitas pessoas, pelo estigma tão forte, pelo medo É, da possibilidade de não ser aceito, a pessoa nem se trata. Ou, por exemplo, até por uma experiência ruim que você tenha com um médico que te tratou um pouco mal, você não volta nunca mais. Ou se você tomou um comprimido e passou mal, você não esperou seu corpo se adaptar uma semana, você não toma mais. Se você sofreu um caso de preconceito, então assim, se a pessoa, ela às vezes abre mão assim, né, dela mesma, imagina, né, contar ou se preocupar, não se preocupar com o parceiro, né, porque são tantas coisas na cabeça, assim, que às vezes a gente realmente não conta mesmo, prefere esconder do que passar por alguma situação, né, de preconceito ou estigma. eu estou trabalhando com isso desde 2015 e nesse pouco tempo, né, que eu tenho, eu já ouvi cada história assim de mães que a filha começou a julgar a mãe porque a mãe descobriu, sabe? Então a mãe acabava se sentindo não, como eu vou dizer, esqueci a palavra, não se sentia Acolhida. não acolhida, até agora fugiu completamente, assim, não se sentia digna de estar naquele Uhum. ambiente de tanta coisa que a filha falava, entendeu? Então é Sim, assim, muito complicado, né? Não é fácil. A gente está sim, aqui mostrando e sim. que a importância de se falar, de se contar, de se tratar, mas a gente sabe que nem sempre é tão fácil assim. Sim, exatamente. Tem uma série, por exemplo, eu estou falando da minha perspectiva, né, Lari, que meu marido me aceitou, né, É, entendeu que minha família super me apoiou, meus amigos estão incríveis, assim, foram essenciais, todos eles, mas tem gente que conta para a mãe das costas, que conta no é, emprego é demitida, entendeu? Então, a gente sabe que a minha história é fora da curva, né? Que as pessoas são demitidas hoje em dia, não é em é, 1980, por falar que tem HIV. Hoje em dia, esses dias eu fui contratada com a sorologia aberta. Não, isso é fora da curva, né? Que fique claro, não é, é o natural. A gente tenta falar sobre para justamente tentar mudar isso, mas a gente sabe, eu sei, né? Infelizmente, não é assim, né? E aí, aproveitando até um dia desse, eu vi um post seu e eu acho que é importante a gente falar, porque com os convênios médicos, como que é? Na verdade, foi sobre seguro de vida, que você não era Foi. aceita no seguro por causa do Sim. HIV. Como que foi isso? É muito frio isso, né? Foi uma empresa muito legal, chama InSocial, assim que eles me chamaram para, né, para ser digital influencer deles, porque eles aceitam condições que ninguém aceita. E coincidentemente eu tinha fechado tentei fechar um seguro de vida, pensando nas crianças, e eu não Ah, pude fechar. Friamente, num carimbo, né? Se tem HIV, você não pode entrar. Ué, mas vocês querem só quem é saudável no seguro, quem não tem nada? Eles não aceitam quem teve câncer, quem é obeso, o HIV. Mas, gente, meu HIV tá super cuidadinho, não teria nada. E eu não fui aceita. E essa empresa era justamente isso, eles aceitam, eles são focados em pessoas com diabetes, com câncer e com HIV. Preocupados em como eu tô. Tipo, se eu tô indetectável, se tá tudo bem, isso que deveria ser o que vale, né? Mas, no geral, era uma empresa super grande, assim, eles não me aceitaram. Não aceitaram, nossa. assim, nem analisar. Entendeu? Ah, sem HIV você não nem vem fazer seguro, né? Você já vai morrer E, mesmo, acho que eles pensaram. É tão é, antigo isso, né? nossa, muito. E o plano de saúde, como que funciona? Não, meu plano de Ele saúde não tem aceitou? nenhuma restrição.
O plano de saúde não teve nenhuma restrição, não. Só o seguro de É. vida mesmo. Ó, e aí, ó, a Flávia colocou, é o pensamento, é o velho pensamento retrógrado da sociedade. HIV é resultado da promiscuidade. Trans é tudo É, promíscua. Tanta besteira por preconceito. E foi mais é isso isso. também que a gente até falou, que a gente ia falar um pouquinho sobre a sigla, né? LGBTQI+, acertei, que Faltou às o vezes I, QI a mais. aquele mais vou aprender, porque cada vez realmente acaba abrangendo mais pessoas. E às vezes é isso, né? Acha que o HIV é doença de um grupo e não vê que o Sim, HIV é uma doença que qualquer pessoa pode adquirir. exato. É lamentável isso, né, gente? A gente achar que nossa, mas eu heterossexual, como que eu posso ter, né? Uma doença de É, gays, de meninos homossexuais. E eu acho que, eu não sei se vai dar tempo, o Instagram derruba a gente ainda quando não dá uma estão hora e mais meia? derrubando, eu acho que não estão mais Ah, então vamos derrubando. Vamos seguir só para terminar esse tema. Eu acho que é um pouco confuso isso, Lari, porque as pessoas misturam tudo, né? O LGBTQIA+, né? É, Que é o L, que antigamente surgiu com GLS, na minha época, quando eu era criança, era adolescente, era GLS, aí depois virou LGBT. Teve uma época que era isso. LGBT, acho que foi precisando aí criar mais grupos, né? Eu acho que quando a gente divide um pouco melhor, assim, quando a gente fala. Acho que quando se mistura tudo que as pessoas confundem, eu acho que para a gente entender legal, primeiro a gente tem uma divisão que seria o sexo biológico. O sexo biológico é o masculino, o feminino e o intersexo. Que muita Olha, gente fala do peraí, ó, intersexo. a Rosilene já falou, se roubar vocês, se derrubar vocês, volta de novo. A Isso, gente é isso, a gente volta faz nem que outra. seja para terminar, podem deixar. Não, e aí o sexo biológico é o feminino, o masculino e o intersexo. O intersexo é quando você tem características masculinas e femininas. É o antigo hermafrodita, né? Que às É, vezes você tem a característica masculina e feminina, isso é o intersexo. Quando a gente fala de identidade de gênero, é como você se identifica. Então, por exemplo, eu sou uma mulher cisgênera, que eu me identifico com o meu gênero feminino. E tem pessoas que são transgênero, que é uma pessoa que você nasce, né, com o corpo de homem, mas você não é. se identifica como homem, que é a pessoa transexual, transgênero. E aí a identidade do gênero, que acho que é isso que as pessoas fazem uma confusão. E tem ainda dentro do identidade de gênero o não binário, que é quando a pessoa não se identifica com nada, nem com masculino, nem com feminino. Aí um outro bloquinho é da orientação sexual, que às vezes as pessoas falam tudo juntos e aí confunde um pouco. Aí a orientação sexual é o que te atrai sexualmente, isso é orientação sexual. No meu caso, eu sou heterossexual, eu me atraio pelo sexo oposto. O homossexual, pelo mesmo sexo. Quando a gente fala do bissexual, ele se atrai pelos dois sexos. Tem a pessoa assexuada, que ela não tem nenhuma atração sexual por nada, por ninguém. E tem o queer, que é muito usado, assim, que são pessoas que é quase um coringa, assim. As pessoas acham que essa liberdade sexual não tem que ser restrita ao lésbica, ao gay, não sei o que lá. As pessoas gostam de pessoas, né? E é o queer. Aí tem aí o LGBT, é o lésbica, gay, o bissexual, aí o transexual, né? BT, o Q, que é o queer, o in é o intersexo e o mais é o que engloba todo o resto, né? E tem uma parte que é a expressão de gênero, que aí eu acho que é um outro bloquinho. A expressão de gênero é como você se expressa, ou no feminino, ou no masculino, e tem um bloquinho que é o andrógeno, que é aquela pessoa que você olha, você não sabe se é menino ou menina, a expressão de gênero dele tanto faz, né? Não é menino nem menina, ele não quer se identificar com nenhum dos dois. E tem a parte da expressão artística, que aí entra o drag queen, que aí normalmente é o homem que se transveste de mulher, e tem o drag king, que é o contrário, né? É a mulher do homem. Uhum. Então, eu acho que quando a gente mistura tudo isso, fica muito confuso. O hétero com cis, não sei o que lá, acho que tem que ser esses bloquinhos. O sexo biológico, a identidade de gênero, que é como você se identifica, a orientação sexual, que é outro bloquinho, e aí essas outras que é a expressão de gênero, como você se expressa, e a expressão artística, porque aí as pessoas perguntam, você pode ser uma pessoa transexual e ser gay? Você pode ser.
Eu acho que aí quando a gente organiza assim nesses blocos, fica um pouco mais fácil de entender. Não sei se ficou Perfeito, mais claro aí para todo perfeito. mundo. Dá vontade de salvar só esse bloquinho agora e eu falar, vou repetir, vou pedir, vou tentar depois colocar isso, porque você explicou perfeitamente e Todo até eu mundo pedi pergunta, algumas Lari. dicas. Não, e Eu todo vou. mundo pergunta assim, eu falo, gente, para mim, igual eu explico HIV bem explicadinho, eu acho que assim é a melhor forma de entender. Até minha mãe conseguiu entender que é mais velha, porque as pessoas misturam orientação sexual com identidade de gênero, aí fica muito confuso. O que que é assexuado? O que que é heterossexual? Eu sou uma mulher cisgênera heterossexual. Mas porque a identidade de gênero é diferente da orientação, que é diferente de como você se expressa. Quando você põe esses bloquinhos, aí fica, eu acho que é mais fácil de entender. Não sei se o pessoal Ficou achou. perfeito, perfeito, não tem nada. Aí eu tenho uma dúvida, porque você usou a palavra heterossexual. E desde que eu comecei a fazer o programa do PrEP, quando eu pergunto a orientação, eu sempre coloco como homoafetiva ou heteroafetiva. Aí tá, se usa a denominação heterossexual e homossexual? Sim, homoafetiva, homossexual também. O que não se usa é opção sexual, porque eu não escolhi É, gostar de menino. Quando a gente fala isso, que a pessoa fala, por que que é uma ofensa? Porque você... Ai, que você optou ser gay. Eu não optei ser gay. Não é uma escolha. Hoje eu escolhi ser hétero. Eu gosto de é, menino, gente. Não é uma opção, é uma é, orientação. é Mas a isso, gente falou, perfeito. a gente fala sobre homoafetivo, homossexual, os dois também. Perfeito. Bom, eu só tenho a agradecer e agradecer a todos que ficaram aqui com a gente. Thaís, eu vou arranjar sempre um monte de tema para você. Eu vou dar um jeito aí da Olha, gente, porque a conversa flui tão bem com você. Você é tão simples nas suas explicações que eu acho que você enriquece qualquer live. Eu tenho prazer aqui de ter você hoje. Foi maravilhoso. Sou sua fã. Um dia a gente ainda vai se obrigada. conhecer pessoalmente. Vamos. E é isso, gente. Eu acho que era esse o propósito de hoje, desmistificar um pouquinho essa visão estereotipada do HIV, da pessoa que tem HIV. E é isso. Eu acho que você tem várias fãs aqui de todo lugar, de Lisboa. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Thaís é maravilhosa. Ai, Aí a Flávia, isso é importante, não é porque uma pessoa é trans que ela é homossexual. Então, assim, porque acho que a Flávia é trans, é uma mulher trans. A ela Flávia, minha colocou amiga. que deveria ser SH, seres humanos. Ótimo, ótima colocação. Então, assim, gente, acho que foi isso. Se ficarem mais dúvidas, vai lá no perfil da Thaís, que eu tenho certeza. Quem ainda não segue, já começa a seguir, porque não só de HIV, tá, gente? Porque às vezes acha, a Thaís só fala do HIV. Não, gente, fala de mulher, de sexualidade, De criança, de bagunceira. criança. Então, vão lá, porque eu tenho certeza que você vai encontrar muito conteúdo. Quem tiver a oportunidade, leia o livro da Thaís, que é uma história belíssima. A gente fala do lado melhor, né? Mas a gente sabe que teve muitos momentos muito difíceis, que não é só esse lado melhor da coisa. Você deve ter até hoje, né? Como todo mundo tem, momentos de alto e baixo. Isso não tem nada a ver com HIV, gente. Tem a ser dos Sim. hormônios femininos que circulam aí nessa mulher linda. Então, eu queria agradecer. Vou deixar a live salva. Então, quem quiser, e também se tiver alguma dúvida sobre gestação com HIV, parto com HIV, como engravidar com HIV, quem não se sente segura, antigamente a gente usava muito aquela coisa de ter a relação com o preservativo e pegar com a seringa, colocar o conteúdo dentro. Então, tem muita coisa aí que a gente Uhum. já usou no passado e que hoje, graças ao indetectável e intransmissível, a gente pode deixar a natureza agir aí sem problema.
E Sim. também uma coisa que a gente acabou não falando, Thaís, mas que eu acho que é sempre bom, mulheres que se relacionam com homens HIV, entendeu? Que às vezes, eu não vou me relacionar porque como é que eu vou engravidar dele? Como é que eu vou viver? Eu vou ficar viúva cedo? Então, tirem suas dúvidas, que a principal arma do preconceito, sem dúvida, é o conhecimento. Então, a gente conhecendo a coisa, já é aí meio caminho andado, né, Thaís? Com certeza. É isso, Busquem com certeza. informação. Então, É mais isso, uma Lari. vez, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite, pelo espaço. Eu acho que uma ou duas pessoas que a gente falasse, Lara, que ficou bastante gente aqui, teve um quórum altíssimo hoje. Foi muito Mas eu acho que bom. duas, três pessoas que a gente fale, Lari, que já levam a informação diferente, a gente já criou uma rede da informação correta, né? Então, por isso que eu acho super importante falar e falar sempre, falar sobre, sempre que eu posso eu falo, porque uma pessoa já faz a diferença. Tenho certeza que todo mundo que estava aqui, quando alguém perguntar alguma coisa, fala, não, eu conheço uma pessoa que engravidou, que tem HIV, que está super bem. Então, a gente já começa a repassar de uma outra maneira, e aí a gente vai, né? Mesmo que seja aos poucos a gente vai criando uma bolha de informação, né? De informação, de amor, de menos preconceito, que acho que é isso que a gente precisa, que a gente já tem problema demais nesse mundo aqui. Com certeza. Então, boa noite, pessoal. Eu vou deixar salvo e qualquer pergunta é só vir aqui no meu perfil ou lá no perfil da Thaís e a gente responde, né, Thaís? É isso. E aí, lives de Páscoa, Natal, qualquer coisa a gente faz, né, Lari? A gente só Com vai certeza. A no gente está mundo aqui todo. para. Com certeza. Um beijão, Beijo, Thaís, e boa gente. noite. Obrigada, valeu, gente. Tchau, tchau.